Olá, pessoal. Esta é mais uma edição do Virando a Página e nesta edição eu estou recebendo, muito honrado, o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Ribeirão Preto, o Dr. Luiz Vicente Ribeiro Correia, que é advogado na comarca e também professor universitário. É com o Dr. Luiz Vicente que nós vamos conversar agora sobre pandemia e direito, as questões jurídicas que podem estar sendo impactadas por essa pandemia do coronavírus no Brasil e aqui especialmente na nossa cidade. Olá, doutor Luiz Vicente, tudo bem? Tudo bem, doutor Antônio Alberto Machado. É uma grata satisfação revê-lo e muito grato, honrado com o convite e pela confiança que sempre depositou na Ordem dos Advogados do Brasil e também na minha pessoa para estar sempre com você, viu? Às ordens. Muito bem, doutor. Nós sabemos que a OAB tem uma tradição de lutas históricas, né, políticas, também no campo social, e agora eu penso que não estará sendo diferente, né? Eu queria saber, doutor, como é que a OAB local, que o senhor preside, como é que ela está se articulando com a OAB estadual, nacional, se há algum plano de intervenção, de ajuda no enfrentamento dessa pandemia aí? Olha, doutor Antônio Alberto e todos que nos assistem, todos que nos ouvem, eu digo para vocês o seguinte: todos nós fomos pegos de surpresa em relação a essa pandemia que assola o mundo todo. Todas as decisões que estão sendo tomadas são decisões que nós estamos tomando sem nenhuma experiência no passado. Portanto, nós estamos nos articulando com os órgãos públicos, de um modo geral, com a prefeitura, com o Poder Judiciário, com os diversos setores da administração pública, para podermos sair deste mal-estar que nós estamos vivendo já há mais de um mês, especificamente aqui em Ribeirão Preto, e já há 2, 3 meses no Brasil e no mundo. Isso nos pegou de surpresa, nós não vivemos isso no passado, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, como uma instituição que sempre lutou em prol da sociedade, em prol do coletivo e sempre defendendo o Estado democrático de direito, a Ordem também tem cumprido o seu papel nessas reuniões que estamos mantendo com os diversos poderes públicos que nós temos aqui na nossa cidade e também no Estado, para ajustarmos e auxiliar todos a saírem deste mal-estar que nós estamos vivendo. É uma excepcionalidade, sabemos disso, e que, com toda certeza, e com as providências divinas que também acreditamos, nós iremos sair deste mal-estar, com toda certeza, nos próximos dias, ou que seja aí 1 mês ou 2 meses. Mas a Ordem tem um dever de, em primeiro lugar, segundo o Estatuto 44, segundo o artigo 44 do nosso Estatuto, a Ordem tem o dever de cuidar das questões relativas ao pleno exercício da advocacia, auxiliando os advogados para que eles desenvolvam a advocacia de forma plena, independente e democrática. Como também, neste mesmo artigo, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem o dever de zelar pela democracia, lutando assim pelos direitos humanos, pela justiça social, pela rápida administração da justiça. E, nesse aspecto, a Ordem cuidou, neste primeiro momento, de facilitar o exercício profissional dos advogados, já que os fóruns do Brasil todo estão fechados. E daí houve aquela correria das reuniões remotas, já que as reuniões presenciais e físicas não é adequado acontecer isso. Fizemos reuniões remotas, diversas delas, para poder melhorar as condições de trabalho dos advogados naqueles casos em que exigem urgência. Aqueles casos que não têm urgência, dá para esperar, mas mesmo assim os processos estão em tramitação. Agora, do ponto de vista social, a Ordem também
vem fazendo as suas campanhas, auxiliando nas campanhas dos órgãos estaduais e do município, como um todo, para poder facilitar e minorar o sofrimento de todas as pessoas menos favorecidas que precisam do apoio dos entes públicos. E isto a Ordem tem feito com grande zelo, com grande eficiência, juntamente nos presídios, para poder facilitar a entrada dos advogados nos presídios, que até então estava bloqueada. Isso agora já está liberado. E tomando conta de ver como é que anda a situação dos presídios, para não faltar nada, para que todos tenham uma divisão de trabalho permitida e saudável. Agora, do ponto de vista estadual, também houve uma suspensão de todas as atividades. E a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo princípio da essencialidade da advocacia, que todos nós sabemos, estatuído no artigo 133 da Constituição Federal, a Ordem não, por enquanto, está fazendo reflexões, a Ordem dos Advogados, para saber se ingressa com uma medida para poder liberar os advogados para trabalhar. Porém, o presidente Caio, numa reflexão muito sábia, ele entende que, se buscar o apoio da justiça para liberar de vez o exercício pleno da advocacia, a Ordem poderá estar sendo, num determinado momento, o protagonista de mortes, que, afinal de contas, o advogado terá contato com seus clientes, terá contato com diversas pessoas, e isso não é bom. Portanto, a Ordem compactua com este isolamento, em obediência, não a estatutos jurídicos, mas em obediência à recomendação sanitária, em obediência à Secretaria da Saúde, em obediência ao Ministério da Educação, que até então sempre recomendou este isolamento como sendo o melhor remédio no momento para esta pandemia. A Ordem está atenta, ouvindo todos e participando deste momento difícil, que com toda certeza sairemos dele. Muito bem, doutor. Eu vejo o presidente da República na contramão disso tudo que o senhor está dizendo, estimulando a volta ao trabalho, a normalidade, portanto, também as escolas e tal, o que contraria as recomendações da OMS, recomendações dos especialistas, dos profissionais de saúde, etc. E ele argumenta muito, né, com a Constituição, que é uma coisa que ele nunca respeitou muito, a meu ver, né? Ele argumenta que a Constituição permite o direito de ir e vir e que ninguém vai tolher o direito dele, ninguém pode tolher o direito de ninguém, e que os governadores que estão fazendo isso estão contrariando a Constituição, estão indo contra o direito. Na sua visão, essa argumentação do presidente tem fundamento, doutor? Não tem fundamento algum. Isso é de uma absoluta insensatez. Isso é desafiar a morte. E isso nós não podemos admitir. Nós temos que, em primeiro lugar, a qualquer custo, cuidar da vida, da saúde, do bem-estar de todos os brasileiros, do norte ao sul, do leste ao oeste, abrindo os cofres da União, dos estados e do município, para fazer com que nenhum brasileiro sofra mais do que já está sofrendo. Agora, as consequências que vão derivar dessa atitude em proteger a vida serão, de fato, as consequências econômicas. Mas, mais uma vez, ele, como líder, deveria, como ele deve fazer, unir o povo brasileiro para fazer com que nós saiamos desta crise de saúde e enfrentemos também juntos a crise econômica, que espero que não venha, ou que, se vier, que venha num tamanho menor. Então, primeiro lugar é a vida, e depois nós vamos pensar nas consequências que virão. Eu diria assim, qual é o pai, ou até mesmo ele, perguntaria para ele, não é? Se ele não gastaria todos os recursos disponíveis que ele tem em favor de um filho,
em favor de uma neta, de um parente próximo dele, se estivesse passando por um mal-estar de saúde. Eu tenho certeza que ele não iria negar os recursos. Agora, por que não fazer isso para o povo brasileiro se os recursos que nós temos pertencem a nós brasileiros, pertencem a todos, principalmente aqueles brasileiros menos favorecidos pela sorte? Portanto, eu penso que é uma insensatez, uma imprudência muito grande as atitudes que ele toma, confrontando com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do seu ministério, que é muito técnico e possui médicos competentes. Agora, colocar aí a economia em primeiro lugar não é o melhor caminho. O caminho é de união para sairmos da crise, de dificuldade. E mais do que isso, é o momento dele estimular a solidariedade. Daí, nós percebemos que ele está isolado, porque a maioria dos governadores estão realmente contra o posicionamento pessoal dele, não como governante. Porque, como governante, ele deveria fazer exatamente o contrário. A Ordem dos Advogados do Brasil não coaduna, não aceita e não está de acordo com essa proposta vinda do Planalto, quando deveria ser exatamente o contrário. Espírito de união para sairmos da crise de saúde e dessa questão, dessa pandemia, e depois pensarmos juntos de uma melhor maneira para que ele venha aquinhoar, facilitar a vida do investidor com juros mais baixos, buscando recursos em outras fontes que nunca buscaram e estão previstas na Constituição Federal, e para que o governo possa ter caixa também para continuar mantendo o seu dever, sim, de dar dignidade para a pessoa humana, conforme está na Constituição Federal, artigo 3º. Portanto, vejo exatamente um discurso completamente divorciado da nossa realidade, da nossa maneira de ser. E o brasileiro, penso que, na sua maioria, irá dizer isto a ele, obedecendo às regras da vigilância sanitária, obedecendo às regras de Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, e ele vai acabar ficando isolado. Não sei se ele terá, se ele dará continuidade nessa proposta dele, porque ele próprio declarou, acho que hoje, ainda há pouco, que é um risco muito grande abrir o comércio, porque se abrir o comércio e mortes acontecerem, as mortes cairão no meu colo. Como pode fazer um tipo de ilação dessa natureza? Então já vamos partir para a união, para o fechamento, para o isolamento. Todos vamos sofrer. E eu te pergunto, qual é o país do mundo que não teve consequências econômicas e sociais quando passaram por essa pandemia? Todos passaram, todos vão passar. O importante é ter um líder que realmente seja líder, que aglutine esforços, que aglutine todos os que estão ao seu lado e a população de um modo geral, para juntos sairmos dessa crise. Portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil, e eu principalmente, não vejo com bons olhos essas atitudes de distanciamento conforme ele está propondo. E a impressão que dá é que, além de estar fora da realidade, o presidente está completamente perdido, né? Uma hora ele fala que tem que voltar à normalidade, depois ele diz que se voltar à normalidade pode explodir as mortes e cai no colo dele. Ele me parece uma pessoa assim completamente desorientada. E até o semblante dele, eu vi o pronunciamento na troca do ministro da Saúde, denota que ele está assim contrariado, né? Que ele está sem força moral para liderar a nação, né? E é irônico ele argumentar com a Constituição, um homem que faz apologia da ditadura, da tortura, dos ditadores, que ameaça fechar o Congresso, que põe o povo contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, portanto, que confronta a tripartição de poderes prevista lá na Constituição, agora vira argumentar com a Constituição com o direito de ir e vir, justamente no momento em que ir e vir põe a vida das pessoas em risco. Eu acho o presidente da República uma coisa assim, lastimável nesse momento da pandemia, não é, doutor? Não tenha dúvida.
esse é um momento não de se discutir direitos, é momento de se buscar a união das pessoas em torno de um propósito só. E qual que é o propósito primeiro? Sair desta crise de saúde, desta pandemia, do modo mais suave possível, com menos mortes, menos tragédias e etc. Mas não, parece que ele próprio provoca a tragédia, ele próprio provoca a dissociação das pessoas, está levando essa questão para o campo da política partidária, até que tirar dividendos políticos. Eu até admito que ele tenha intenções e faça isso, mas desde que ele faça isso com argumentos, com fundamentos e etc. Mas ele está querendo tirar dividendos à custa da vida das pessoas. E isso nós não podemos admitir, e eu acredito que ele não terá o apoio da população e tampouco dos seus assessores, porque realmente não é sensato o pensamento e a forma de agir. Doutor, e aqui no nosso município, parece que o prefeito baixou um decreto prorrogando a quarentena até o dia 27. Eu vi por alto que esse decreto prevê multa para empresários, para as pessoas que não cumprirem as regras do isolamento social. Como é que o senhor vê esse decreto em Ribeirão Preto? É oportuno? Está correto? E quais as consequências que ele prevê ali para os infratores? Perfeito. Vejam bem, esses últimos 3 ou 4 dias que nos antecede, aí, nós vivemos uma expectativa deste decreto, porque estavam pressionando o prefeito para que ele optasse por uma abertura gradual das atividades econômicas. Mas penso eu que ele foi orientado, e bem orientado. Embora eu não seja técnico, desconheço as questões de saúde, porém, nós não somos bobos. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, fora do Brasil. Portanto, nós não podemos aprender com os nossos próprios erros, se sabendo que está errado. Nós estamos vendo que o mundo está noutra direção. Por que nós iremos numa direção contrária? Isso é burrice. Agora, o prefeito, na minha opinião, ele agiu bem, prorrogando pelo menos por mais 7 dias ou 8 dias, não importa, para fazer uma avaliação mais adiante. E impôs uma multa e uma obrigatoriedade no uso de máscara. Essa obrigatoriedade do uso de máscara parece que vem de um decreto estadual. Para quem estiver nas ruas, deverão usar máscara. E aqui o comércio, aqueles comércios que são considerados essenciais e que têm contato com o público, todos os atendentes, todos os funcionários terão que estar com a máscara e o empresário deverá fornecer esta máscara. Penso que é uma medida acertada para proteger não só o funcionário, como o cidadão que faz uso deste comércio essencial, necessário, que não pode fechar. É uma proteção que está dando. Penso que o prefeito andou bem e está se saindo bem, ouvindo os seus técnicos que são capacitados para a área da saúde. Portanto, vejo com bons olhos a atitude do prefeito municipal. Quer dizer que em Ribeirão Preto o empresário é obrigado a fornecer máscara para os seus funcionários que atendem o público e, se não o fizerem, estão sujeitos a multa. Perfeitamente. E mais ainda, o decreto parece-me que contempla um espaçamento maior para que as pessoas serem atendidas nesses locais de atividade comercial essencial. Então, parece-me que o próprio decreto já dita o tamanho do espaço. 10 metros quadrados para uma pessoa. Então, é um decreto que realmente mexe com a estrutura das atividades econômicas essenciais, porque as que são essenciais estão fechadas. Agora, penso que nós, infelizmente, iremos sofrer, todos iremos sofrer, mas é melhor passarmos por esse aperto agora do que ter um sofrimento maior e vermos o que está acontecendo com o Equador, o que aconteceu com a Itália recentemente e está acontecendo no Nordeste brasileiro.
Eu não sei em qual estado, parece-me que o número de leitos já está saturado e parece-me que já tem mortes por falta de atendimento médico. Isso é muito triste, muito lamentável, porque são brasileiros, são pessoas do nosso sangue, são pessoas que vivem sob o mesmo céu azul, verde e amarelo. Doutor, uma outra questão que me chama a atenção também é com relação à população carcerária. O Brasil, como todos sabemos, tem 812 mil presos, quase a metade são presos provisórios, né? Sim. Eu acho que em alguns outros países, nomeadamente, por exemplo, Portugal, que está indo muito bem no combate ao coronavírus, né? Com o isolamento social, com os testes em massa, tem níveis de letalidade semelhantes ao da Alemanha, né? Apesar de ser um país mais pobre da Europa, pequeno, etc., está indo muito bem. E uma das medidas que eu vi, que foi dentre as que foram tomadas em Portugal, foi o desencarceramento, para impedir que o vírus explodisse no ambiente das penitenciárias, da população carcerária, que são muito vulneráveis e não têm essas condições de habitabilidade, de higiene que se tem normalmente. E eu vejo também que o ministro da Justiça aqui no Brasil está seguindo num caminho contrário. Ele está orientando, né? Ele está estimulando a que os presos não sejam soltos para evitar que venham contaminar as pessoas aqui fora. Portanto, é um caminho contrário daquele que se faz lá no primeiro mundo, né? Estão desencarcerando para evitar contaminação. Aqui, o ministro da Justiça estimula o encarceramento para evitar que os presos venham contaminar as pessoas aqui fora. E, portanto, supostamente, se eles tiverem que morrer, que morram lá dentro confinados, né? Como é que o senhor vê essa política conduzida, estimulada pelo Ministério da Justiça aqui no Brasil, de insistir no encarceramento em massa e, nesse momento da pandemia, manter os presos promiscuamente confinados? Eu vejo com muita tristeza nisso tudo. É lamentável. Mas algo tem que ser dito. Portugal está se saindo muito bem nessa questão por conta da própria cultura e da própria união que os políticos do país fizeram em prol do bem de todos. Basta dizer que o maior opositor do governo português foi no parlamento e entregou as mãos em auxílio ao governo, dizendo para o governo: agora não é hora de política, agora é hora de auxílio ao próprio governo para que esse mal não dissemine contra o povo português. Então, nós percebemos um grau muito elevado de compreensão e de cultura. Muito bem. Agora, aqui, o desencarceramento, na pior das hipóteses, ele deveria baixar um critério, ele próprio, o próprio Ministério da Justiça, cria alguns critérios, já que todos não podem sair, evidentemente, diante do grau de periculosidade, estabeleça, reúnam com os chefes do Ministério Público, com os representantes dos poderes judiciários do Brasil, estabeleça um critério para, de forma gradativa, ir soltando esses presos que não oferecem risco. Até já está decidido que não se prende, neste momento, os devedores de pensão alimentícia. Aí, você lembrou muito bem, doutor Antônio, nós temos aí, acho que 1/3 ou 2/3 de presos provisórios. E isso vai contra a legislação brasileira. Preso provisório é durante um período curto. E esse período não pode durar uma eternidade, como nós encontramos em presídios, presos que estão ali recolhidos há mais de 1 ano, 2 anos, e os processos sequer ainda entraram na fase de instrução ou sequer tiveram uma sentença definitiva. Isso é muito ruim, isso é muito triste. Estes presos provisórios, deveríamos estabelecer um critério. Tem critério para tudo. Tem critério para receber o benefício previdenciário. Então, vamos adotar um critério para soltar alguns presos. Não digo a soltura em massa, mas uma soltura criteriosa, ou pelo menos mostrar preocupação com essa população, que de fato é uma população
que merece a atenção do Estado, ficou desligada das antenas e do periscópio do Estado de há muitos anos. Agora, diante desses problemas que estamos vivendo, do excesso da população carcerária, fuga em massa, presídios sem condições de segurança, o que acontece? Está despertando nas autoridades públicas que se volte os olhos para essa população. Por mais que eles tenham cometido erros, são considerados de alta periculosidade ou não, a Constituição brasileira determina que eles tenham um tratamento adequado para uma possível recuperação. E nós temos que acreditar na recuperação do ser humano. Porque se nós desacreditarmos na recuperação do ser humano, aí sim passa a régua no mundo e é o fim da história do homem aqui na Terra. Portanto, penso que o ministro da Justiça poderia, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, pelo menos, buscar, junto com outros poderes, junto com quem mais interessa, o Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, o Poder Judiciário, uma solução para esta população, estabelecendo alguns critérios para melhorar um pouco as condições em que eles vivem e, ao mesmo tempo, evitar que essa contaminação dissemine dentro dos presídios. Seria muito triste se isso acontecesse. Não estamos aqui fazendo nenhuma apologia da criminalidade e nem fazendo a defesa intransigente de nenhum preso. Até porque eu também não atuo, falando por mim agora, não atuo na área criminal. O que acontece? Atuo pouco, em alguns momentos. Então, sem fazer apologia ao crime, mas defendendo o Estado de Direito conforme prevê a Constituição Federal. Isso, e defendendo também a vida, né, doutor? É quase que uma postura bíblica, né? Em primeiro lugar. É evidente que a gente não está fazendo apologia de crime, nem da impunidade, nem passando a mão na cabeça de preso, não é isso. É uma questão, inclusive, sanitária, pragmática. Se esse vírus se alastra no ambiente penitenciário, você tem quase 1 milhão de pessoas, né? Além da mortalidade que se provoca lá dentro, ele vem para fora, com os familiares, com os funcionários, com os atendentes, com os médicos, impacta também o sistema de saúde. Isso é uma loucura, né? E uma coisa que me deixa preocupado também é que tem muitas mulheres, né, mães, que estão presas, algumas são até gestantes ou lactantes. Você tem idosos com mais de 60 anos. Isso não merecia uma atenção especial neste momento, doutor? Sim, reafirmando o que já disse. As mulheres que estão realmente nos presídios e que se encontram nesta condição de gestante e de lactantes, não vejo outra solução senão um monitoramento delas numa prisão domiciliar. Ocorre que o Estado deixou tanto de lado a questão dos presídios que nós não temos tornozeleiras eletrônicas, que seria um instrumento bom para poder auxiliar neste momento. Olha, você está saindo, vai sair provisoriamente, vai ficar em casa e será monitorado. Tudo bem, mas não tem condições de fazer isso porque o Estado acho que não tem condições, não deu condições para se criasse, ou para que se comprasse, ou para que se preocupasse com a população carcerária. Em relação às mulheres, elas deveriam ter um tratamento, as mulheres encarceradas, um tratamento muito mais vistoso, mais especial em relação às condições em que elas se encontrarem nos presídios. Viu? Muito bem, doutor. Nós estamos já quase sobre a hora e foi um prazer, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Eu sempre que ouço o doutor Luiz Vicente, eu ouço com muito prazer e aprendendo muita coisa, né? Sobretudo da sua visão sensível e pragmática da vida. E o senhor é um professor universitário. Eu queria, por último, pedir as suas considerações finais, mas, obviamente, provocá-lo no seguinte sentido, né? Nós sabemos que o direito tem sido utilizado muito mais para reprimir, para controlar, para manter a ordem vigente, mesmo que ela seja uma ordem injusta, né? O direito tem sido muito mais instrumento de repressão do que propriamente de promoção humana,
libertação, né? Promoção da vida, etc. O senhor não acha que nesse momento da pandemia é um momento propício, né, para que o direito e os profissionais que o interpretam, que o ensinam e que o aplicam, mostre para a gente que aquelas promessas do iluminismo ainda estão de pé, né? O direito como instrumento não apenas de regulação, mas de emancipação humana. O senhor não acha que, apesar deste momento difícil, da dor, da incerteza, do medo pelos quais nós estamos passando, né, este momento de muita tensão, não é também um momento rico para que tanto o direito quanto as pessoas que lidam com ele, profissionais, professores, etc., colham a oportunidade de mostrar, de provar que o direito não é só para reprimir, mas é também para garantir a vida, para garantir a existência digna das pessoas, para garantir os direitos fundamentais, a dignidade humana e, portanto, libertar o homem, como era uma promessa, e não era uma promessa de esquerda ou marxista, uma promessa iluminista, né, da Revolução Burguesa, ou seja, o direito, as artes e a ciência como instrumento de libertação humana. Não é um momento rico para se provar isso, doutor? Claro que é. A grande dificuldade que nós encontramos nisso tudo é que os currículos escolares também, eles são currículos engessados, que já vêm pronto. Nós, muitas vezes, falamos de que o direito é feito pelo homem em favor do próprio homem. Porém, nós estamos vendo que o direito é feito pelo homem, mas contra ele próprio, utilizando aí a expressão sua, que é em relação ao abuso, em relação à repressão contra o próprio homem. E eu vou até mais um pouco adiante. Nós temos que parar de estimular o confronto judicial e estimularmos a conciliação, o acordo. E nós não temos uma disciplina que venha estimular, uma disciplina em nenhuma faculdade, eu vi isso, nenhuma disciplina que venha falar das inúmeras formas de se fazer acordos. Não é? E, com isso, muitas vezes, o aluno recepciona a informação de que se deve fazer o acordo, mas vai para a rua, vai atuar profissionalmente, ele só vai encontrar a beligerância e a única forma que ele encontra de atuar é, não digo provocando, mas mantendo o estado de beligerância. E é um momento, realmente, para se poder buscar compreender melhor o direito e mostrar para a sociedade que o direito ele não é para ser repressivo, ele é conciliador, ele foi feito para auxiliar na condução da marcha social para um futuro, e não para reprimir o homem na sua inteireza enquanto ser humano. Mas nós encontramos o contrário. É um momento para isso, momento de reflexão, e muito mais do que isso. É um momento agora, nós sairemos com todo esse mal, espero que renovados com experiências para mostrar que o direito realmente não é repressivo, mas ele tem que ser no momento próprio, porque senão a sociedade se dispersa. Porém, nós temos que sair engrandecidos e, mais do que tudo isso, solidários. É o que estou percebendo, é um pouco mais de solidariedade entre as pessoas, que esta solidariedade permaneça após o passamento deste momento que nós estamos vivendo. Portanto, você tem toda a razão quando diz que essa repressão ela está disseminada. Nós temos que tentar mostrar, acabar com isso, mostrando que o direito ele foi feito para fazer o homem crescer e não reprimi-lo na sua inteireza, na sua condição de ser humano. Viu? Ou como diz a Bíblia, para produzir vida em abundância, né? Não tenha dúvida. Vida em abundância eternamente. Exato. Doutor Luiz Vicente, é sempre uma honra falar com o senhor. Eu agradeço por ter atendido o nosso convite, vir aqui no Virando a Página, esclarecer todas essas questões jurídicas, mas também questões humanísticas, políticas, etc. Fico muito honrado com sua presença e eu espero poder contar com a sua colaboração em outras edições do nosso Virando a Página. Muito obrigado pelo convite, pela confiança que sempre depositou na minha pessoa, pela confiança
confiança que sempre depositou na Ordem dos Advogados do Brasil, que honrosamente represento hoje aqui em Ribeirão Preto e região, estarei à sua disposição por o que precisar. Um abraço a todos. Abraço. Muito bem, pessoal. Essa foi mais uma edição do Virando a Página. Nós estivemos conversando com o advogado, professor universitário e presidente da OAB de Ribeirão Preto, doutor Luiz Vicente Ribeiro Correia. Eu agradeço muito a audiência de todos e espero contar com essa audiência nas próximas edições do Virando a Página. Até lá.